Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que estão assistindo esse vídeo, né? Bom, me chamo Matheus Ferrari e juntamente com os meus colegas aqui do terceiro semestre de Engenharia Agronômica da UCDB, desenvolvemos o DAC, o Desafio de Articulações e Competências aqui da universidade. E o tema abordado esse semestre foi insetos, agricultura e sua relação. Esse tema é extremamente importante dentro da agronomia, né? Porque os insetos estão presentes em praticamente todo o nosso ecossistema agrícola, né? Desempenham papéis fundamentais e muito variados. Eles podem ser vistos tanto como vilões, quando se tornam pragas, né, e causam prejuízos econômicos, quanto como aliados, quando participam de processos de polinização, controle biológico de outras espécies e a manutenção do nosso equilíbrio ambiental. A escolha desse tema se justifica justamente, né, pela importância de compreender o papel dos insetos no sistema produtivo. Muitas vezes o produtor rural associa a presença de insetos à perda de produtividade, mas nem sempre isso é verdade, né? Na realidade, os insetos são essenciais para o sucesso das nossas lavouras, enquanto outros podem ser controlados de forma técnica e responsável para evitar o dano à produção e ao nosso meio ambiente. Então, para começar, é fundamental, é importante entender que a relação entre insetos e agricultura é complexa e cheia de nuances. Os insetos representam o grupo mais numeroso de seres vivos do planeta e dentro da agricultura podem ter funções positivas e negativas. Os insetos benéficos, por exemplo, são fundamentais para a polinização de plantas, que garante a formação de frutos e sementes, algo essencial para culturas como o café, né, o maracujá e diversas outras hortaliças. Além disso, muitos insetos atuam no controle biológico, alimentando-se de outras pragas que poderiam causar danos às nossas plantações. Ou seja, eles funcionam como agentes naturais de equilíbrio, reduzindo a necessidade de uso de defensivos químicos, né, e contribuindo para uma agricultura mais sustentável, podemos assim dizer. Por outro lado, existem os insetos prejudiciais, os insetos inimigos, né, da gente. Quando eles se multiplicam em excesso, passam a competir com as plantas por recursos e causam prejuízos econômicos significativos. Esses insetos acabam sugando a seiva e se alimentando das folhas, de brotos e frutos, e ainda podendo transmitir doenças viróticas ou bacterianas, que comprometem toda a nossa lavoura, né? Diante desse tema, sempre surge uma questão muito comum, né? Todo inseto pode ser considerado uma praga? E a resposta é não. Nem todo inseto é um inimigo da agricultura, e apenas aqueles que causam desequilíbrio ecológico ou dano direto à nossa produção são classificados como pragas agrícolas. Por isso é fundamental que o agrônomo saiba identificar corretamente as espécies presentes no campo e reconhecendo quais merecem o controle e quais devem ser preservadas. Esse reconhecimento é a base para as práticas agrícolas mais eficientes, sustentáveis e em harmonia com o nosso meio ambiente, né? Então, diante dessa questão, dessa introdução, eu vou passar a minha palavra aos meus colegas que darão seguimento à apresentação do nosso trabalho. Então, fico por aqui. Até mais. Olá, meu nome é Pedro Lucas e eu estarei falando um pouco mais sobre a interação, a relação entre a agricultura e os insetos. Precisamos primeiramente entender o conceito de inseto praga, que é a presença de um inseto, de uma espécie, que ao se reproduzir ou se propagar em um determinado ambiente, pode acarretar em danos financeiros, ou seja, ele pode acabar causando danos à planta e diminuindo a minha produção, causando percas na minha produção. Tá, a partir desse ponto temos o seguinte: como um inseto praga é a partir do dano financeiro na lavoura, então temos que levar em conta a minha intervenção. Se eu for aplicar um defensivo, eu tenho que primeiro fazer a identificação desses insetos, os danos que eles têm causado à minha lavoura, e aí levar em conta o gasto que eu terei para combater essa presença desses insetos. Se for uma quantidade de inseto pouca, que não está causando tanto dano na minha lavoura, não vai causar um dano, uma diferença na minha produção, não é o momento ainda ideal de fazer a aplicação de um defensivo, porque eu tenho que levar em conta a mão de obra, tenho que levar em conta o valor do defensivo, para aí posteriormente eu defender, atacar para
corrigir, para mim poder intervir nessa presença desse inseto em determinada área. Então temos os insetos maléficos e benéficos. Eu quero falar um pouco mais aqui, nós trouxemos exemplos sobre alguns exemplos de insetos maléficos. Temos aqui mosca branca, o percevejo marrom e o pulgão, que são insetos frequentemente encontrados nas lavouras, e aqueles que são do agro, os produtores, eles já estão acostumados a verem esses insetos, a combatê-los. Quero falar um pouco mais sobre a mosca branca, que é um inseto maléfico. A mosca branca, ela é um inseto fitófago, ou seja, ela se alimenta da seiva da planta. Ela é da ordem hemíptera, da mesma ordem dos percevejos. E ele é um inseto, a mosca branca é um inseto que ele tem aparelho bucal sugador labial, só que a maioria dos insetos presentes na agricultura, o problema maior dele não é nem tanto o dano que ele pode causar diretamente. Por exemplo, talvez ele come ali a folha um pouquinho só, não é tanto, só que às vezes dentro dele pode ter a presença de alguma doença e quando ele se alimenta dessa planta, ele pode então passar essa doença que está nele e ativar dentro dessa planta, atacando diretamente a fisiologia dessa planta e, consequentemente, irá atacar a produção, irá diminuir a produção da minha planta, ou seja, irei ter percas financeiras. Aí sim eu preciso fazer intervenção. Então, a mosca branca, ela é fitófago, tem aparelho bucal sugador labial e ela é conhecida bastante hoje no Brasil porque ela é causadora de uma doença na soja que é chamada de necrose da rache, que é transmitida por um vírus que está presente nela. Ou seja, quando ela suga a soja, ela deposita um vírus que está presente nela, que não está causando dano, mas que ela se alimentar da soja, ela transmite esse vírus que, consequentemente, irá até mesmo levar à morte da planta. Bom, eu me chamo Evelyn e eu vou abordar um dos nossos maiores vilões da nossa safra, mais conhecido como percevejo marrom da soja, cientificamente chamado de Eucisto eros. Ele não é só um inseto qualquer, ele é considerado a nossa praga-chave da cultura da soja. Ele está distribuído por diversas regiões do país, especialmente em áreas que apresentam temperaturas mais altas. Isso faz com que seu ciclo de vida se acelere. Esse inseto é um sugador. O que isso significa? Uma vez que ele suga o grão, a perda está feita. Os grãos ficam xoxos, manchados ou enrugados, perdendo seu peso e sua qualidade, entre outros danos que podem ser causados por tal inseto. E por último, mas não menos importante, como podemos controlar essa praga, Evelyn? Através do nosso MIP, que seria o Manejo Integrado de Pragas, junto com ferramentas de controles, que podem ser químicas ou biológicas. Oi, meu nome é Júlia e nesse slide eu vou falar um pouco sobre os pulgões. Bom, os pulgões, eles têm corpo mole e antenas bem longas. O aparelho bucal deles é picador-sugador. Tanto as ninfas como os adultos, eles se alimentam de seiva e eles acabam se multiplicando com muita rapidez, o que acaba causando danos severos na agricultura, como a redução de desenvolvimento das plantas e o amarelamento. Como eles se alimentam de diversas plantas, eles representam uma ameaça muito grande no plantio de milho, soja, trigo, algodão e cana-de-açúcar. Plantas que passam por estresse hídrico, elas são mais suscetíveis a esse tipo de pragas. Essas pragas são muito perigosas porque elas sugam a seiva elaborada da planta, que no caso tira os nutrientes para a planta poder crescer, dar grãos e frutos. No caso, quando elas vão sugar as plantas, elas injetam toxinas que acabam causando a queda das folhas, o amarelamento e a falta de desenvolvimento da planta. Elas acabam desenvolvendo também a fumagina, que é um fungo preto que cobre a planta, que cobre a folha da planta e acaba bloqueando o processo de fotossíntese. Ou como a folha fica com fungo preto, ela acaba se sobreaquecendo e ocorre a queimação da folha. Bom, nesse slide eu vou falar sobre o controle de pragas agrícolas com controle químico e biológico. O controle biológico, ele surge como uma estratégia inteligente de usar a natureza a seu favor.
Um exemplo de controle biológico são os predadores, os parasitoides e os micro-organismos que se alimentam das pragas e causam doenças. Os predadores, eu vou dar um exemplo de joaninha, ela se alimenta da praga. Os parasitoides são aqueles insetos que vivem parte do seu ciclo de vida dentro de uma praga, que acaba se chamando hospedeiro. Agora, sobre controle químico, é impossível falar sobre controle químico sem citar os defensivos agrícolas. Se for utilizado de forma sustentável, eles conseguem controlar a população das pragas e manter o equilíbrio do cultivo. Exemplo disso é herbicidas, ferticidas, inseticidas, por aí vai. Mas é necessário que use de maneira correta, porque assim ele reduz os riscos e garante a eficácia. Caso contrário, pode haver contaminação do solo e problemas ambientais. Olá, hoje irei apresentar 2 dos principais insetos benéficos encontrados no território brasileiro, a abelha e a joaninha, que apesar de serem pequenas, esses insetos desempenham funções extremamente importantes na agricultura e no equilíbrio dos ecossistemas. Vamos entender melhor como cada uma funciona no nosso dia a dia, começando pelas abelhas, que são consideradas os polinizadores mais eficientes da nossa natureza. A polinização é o processo pelo qual o pólen é transferido entre flores, permitindo a fecundação e, consequentemente, a formação de frutos e sementes. No Brasil, estima-se que cerca de 60% das espécies cultivadas dependem da polinização por insetos, sendo as abelhas responsáveis pela maior parte desse serviço ecológico. Culturas como café, maracujá, maçã, melancia e soja têm sua produtividade diretamente ligada à presença de abelhas. Além das abelhas africanas, bastante comuns aqui no país, também abrigamos uma diversidade de abelhas nativas sem ferrão, como as jataís, as mandaguaris e as urussus, que também desempenham um papel essencial na polinização de plantas nativas e agrícolas. Essas espécies são adaptadas ao clima tropical e muitas vezes mais eficientes em ambientes específicos. A polinização não só aumenta a quantidade de frutos, mas também melhora sua qualidade, como também o tamanho, formato e valor nutricional. Estudos mostram que as áreas com atividade de abelhas apresentam maior diversidade vegetal e estabilidade ecológica. Infelizmente, o uso excessivo de agrotóxico, a perda do habitat, as monoculturas e as mudanças climáticas têm ameaçado a população de abelhas, o que pode comprometer a segurança alimentar e a sustentabilidade da agricultura. Por isso, proteger as abelhas é uma estratégia não apenas ambiental, mas também econômica e social. Incentivar práticas como a apicultura sustentável, o plantio de espécies floríferas e a redução de pesticidas são medidas fundamentais para garantir a sobrevivência desses polinizadores. Já com as joaninhas, é outro exemplo de inseto que traz grandes benefícios para a agricultura. Ela atua como um agente natural de controle biológico, alimentando-se de pragas como pulgões e cochonilhas, que costumam causar danos às plantações. Ao utilizar joaninhas no campo, é possível reduzir o uso de defensivos químicos, tornando o cultivo mais sustentável e menos agressivo ao meio ambiente. A presença delas nas lavouras é um sinal positivo, indicando que o ecossistema está funcionando de forma equilibrada. Agora, Olá de novo, pessoal. Já me apresentei anteriormente, né? Pessoal, vou estar falando um pouco sobre o louva-a-Deus, nosso último inseto benéfico, né? Nosso predador aí, um dos melhores e maiores predadores nosso entre os insetos, né? Estamos finalizando já a nossa apresentação e eu vou dar continuidade e também fazer o encerramento. Bom, o louva-a-Deus, também conhecido em outras regiões como mantis religiosa, ele é outro inseto extremamente benéfico para a agricultura, atuando como um predador natural de pragas, né? Ele se alimenta de uma grande variedade de insetos prejudiciais, como pulgões, cochonilhas, gafanhotos, moscas e até mesmo outros besouros pequenos. Ele acaba desempenhando um papel essencial no controle biológico natural dentro das nossas lavouras. O que torna, né, um louva-a-Deus especial é o seu comportamento de caça altamente eficiente. Ele possui patas dianteiras adaptadas, né, patas raptatórias, adaptadas para capturar presas com rapidez e precisão, o que faz ele um dos nossos principais predadores do ecossistema agrícola. Bom, diferente de outros insetos, né, o louva-a-Deus ele não escolhe suas presas por espécie. Ele geralmente ataca
praticamente qualquer inseto que se mova perto dele, né, próximo a ele. E o que torna ele uma ferramenta natural, potente contra surtos de pragas, né. A presença do louva-a-Deus nas plantações é um ótimo sinal para o agricultor, pois acaba indicando que ali naquele local, né, está acontecendo, tá tendo um controle natural de pragas sem necessidade de inseticidas, né. Assim como as joaninhas, né, anteriormente dito, o louva-a-Deus também contribui para um modelo de agricultura mais equilibrado, sustentável e ambientalmente responsável. Portanto, a gente pode dizer que o louva-a-Deus é um aliado da produção agrícola, representando a força do controle biológico da nossa natureza, né, pessoal? Então, encerrando, né, a nossa apresentação, a gente pôde ver ao decorrer do trabalho, né, do slide, que os insetos têm um papel fundamental na agricultura. E a gente entendendo essa relação acaba sendo essencial para quem trabalha ou para quem pretende trabalhar no campo futuramente. Eles não são apenas seres pequenos ou incômodos, são peças-chave para o nosso equilíbrio do ecossistema agrícola. Aprendemos também que nem todo inseto acaba sendo uma praga, e que muitos deles, né, como as abelhas, joaninhas e louva-a-Deus, são verdadeiros aliados da nossa produtividade agrícola, ajudando na polinização, no controle biológico e na sustentabilidade das lavouras. Ao mesmo tempo, reconhecemos também que manejar de forma correta os insetos prejudiciais, como mosca branca, percevejo marrom e o pulgão, é essencial para garantir bons resultados econômicos e ambientais. Mais do que combater, o papel da gente, futuros agrônomos e os agrônomos que já atuam no mercado do trabalho, é equilibrar, buscar harmonia entre a produção e a natureza, assim, de forma inteligente e sustentável e também consciente, né? Esperamos que essa apresentação tenha mostrado a importância de olhar para os insetos não como apenas inimigos, mas também como agentes fundamentais para o nosso sucesso agrícola, que hoje no Brasil, né, é uma potência mundial em todo o planeta. Em nome do nosso grupo, eu, Matheus Ferrari, agradeço a atenção de todos e desejo também um bom dia e um próspero final de ano aí, que ano que vem a gente esteja aqui de novo apresentando para vocês e dando mais umas aulas sobre conscientização agrícola, né? Beleza, pessoal? Até a próxima.